Então, já um bom dia aí para todo mundo. Já está chegando para essa nossa meditação diária. Sempre uma alegria, uma satisfação poder compartilhar a cada dia a palavra que o Senhor nos oferece para nos alimentar a nossa fé, a nossa esperança e, sobretudo, nos fortalecer no nosso compromisso de testemunhas da sua vitória e da sua ressurreição. Como a gente sempre lembra, né? É muito bom que a gente faça leitura do Evangelho, já tendo presente, né, no nosso coração e na nossa mente essa palavra do Evangelho, para assim podermos compartilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção, concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então continuamos a leitura do capítulo 16 do Evangelho de São João, hoje os versículos 16 ao 20. E temos sempre presente que esta palavra de Jesus, né, tudo isso que nós estamos ouvindo, faz parte do momento em que Jesus, durante a ceia, deixa o seu testamento, né, o seu mandamento novo, e confia aos discípulos, já de forma antecipada, a responsabilidade de levar adiante, né, todo esse ensinamento de Jesus, resumido naquele mandamento que nós temos escutado repetidas vezes, né? Assim como o Pai me amou, eu também vos amei, amai-vos uns aos outros. E o Evangelho de hoje introduz, não diria um tema novo, mas chama atenção para essa realidade da proximidade da partida de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E essa proximidade é indicada por Jesus com essa expressão, pouco tempo. Então, esse pouco tempo, em grego se diz pequeno tempo, né? Micro. Então, esse pequeno tempo em que os discípulos não o verão e dentro de um pouco tempo eles vão ver Jesus de novo. Interessante que uma frase, né, um tanto ambígua, né, por um pouco de tempo não me vereis, por um pouco de tempo me vereis mais. Tanto isso que provoca nos discípulos uma incompreensão, né, e eles ficam perguntando, mas de fato o que significa este pouco tempo? E aí nós sabemos, né, lendo o Evangelho e pelos fatos, que esse pouco tempo, esse curto tempo, é justamente o tempo em que Jesus será tirado do meio dos discípulos, né, com a sua prisão, a sua condenação. Muitos se esconderam, muitos fugiram, né, a maioria, né? Nós podemos ver somente Pedro, que acompanhava de longe, estava ali com João, e João que está ali ao pé da cruz, juntamente com as mulheres, entre elas Maria. Mas podemos dizer que os outros, né, todos se afastaram, todos foram para longe, se esconderam e, portanto, não viram Jesus, né? Não viram nem a sua morte, né? A sua paixão, e por isso Jesus diz, pouco tempo e não me vereis, né? Mas depois, né, desses 3 dias, Jesus aparece
aos seus discípulos no cenáculo, então se cumpre aquilo que ele diz, e outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Mas isso ainda é muito incompreensível para eles. É por isso que eles ficam perguntando assim, mas o que significa isso? Pouco tempo, não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Então isso só será compreendido quando acontecer. Muitas palavras de Jesus que nós ouvimos nesses dias indicam justamente isso. Diante da incompreensão dos discípulos, Jesus diz, eu estou dizendo isso antes, para que quando acontecer, vocês acreditem naquilo que eu estou dizendo. Né? É sempre essa tensão de acreditar, de aderir à palavra de Jesus e ao seu ensinamento. E, de fato, enquanto não acontecer, eles vão ficar sempre nessa angústia. Né? Por isso que Jesus fala de uma tristeza. Aqui Jesus chama atenção para dois sentimentos que são próprios do ser humano, que é a tristeza e a alegria. E nós não podemos já classificá-los, esses sentimentos, como positivos ou negativos. Então alguém que diz assim, a tristeza é negativa, a alegria é positiva. Não, depende. Assim a gente poderia dizer, assim, em si, né, se fosse possível, né? Claro que a tristeza, a angústia, né, esse sofrimento interior, psicológico, emocional, é incômodo. A alegria, essa exultação, essa excitação, até mesmo do ponto de vista sentimental, produz, até do ponto de vista psicofísico, algumas reações, algumas substâncias, que dão sensações prazerosas. Porém, nós não podemos considerar a coisa em si, mas o sentimento contextualizado. Isso é muito importante porque o próprio Jesus chama a atenção, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Então é como se estivesse dizendo que ao mesmo tempo, esses dois sentimentos nas suas expressões estão acontecendo, né? Então, tristeza de um lado e alegria do outro. E precisa, de novo, né, que esses sentimentos estejam contextualizados. Qual é a razão dessa tristeza e qual é a razão dessa alegria? Então, é preciso que, chamando para as raízes, é que nós vamos poder dizer se essa tristeza ela tem um valor positivo ou negativo e se essa alegria tem um valor positivo ou negativo. Mas em si, não dá para chegar a essa conclusão, porque Jesus diz que no mesmo momento os discípulos vão chorar e o mundo vai se alegrar, os discípulos vão se lamentar e o mundo vai se alegrar. Então, como é possível, né, que esses dois sentimentos estejam ali tão próximos? Então, o que é que vai dar a razão, né, de serem sentimentos legítimos, positivos, ou seja, que produzem, algum fruto bom? Jesus repete, estou no versículo 20, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. E aí já não está na oposição dos discípulos e o mundo, mas agora Jesus dirige a palavra aos discípulos. Então os discípulos que estão tristes, essa tristeza será transformada em alegria. Aqui se traduziu um reflexivo, se transformará, mas certamente a expressão dita de uma forma um pouco mais próxima, da língua será transformada. Então será transformada, então tem um agente, que vai atuar para que aquela tristeza seja transformada. Não se transformará no sentido espontaneamente, ela se transformará, mas ela será transformada. E será transformada justamente quando eles acreditarem que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Vejam, vamos para o capítulo 20 do Evangelho de São João e diz que quando Jesus entrou onde eles estavam, então eles se alegraram porque viram o Senhor. Então vejam, aquela tristeza foi transformada. E foi transformada por uma realidade. Aí é que nós voltamos para aquela questão
da raiz, não é, do sentimento. Qual é a raiz da minha tristeza? Qual é a raiz da minha alegria? Isso é um grande desafio para todos nós, porque nós estamos constantemente, podemos até dizer assim, oscilando, né? Estamos um momento alegre, depois nós temos um momento da nossa tristeza, um momento da nossa angústia, mas é preciso saber onde estão fundamentados esses sentimentos, né? Porque nós podemos ter uma fundamentação de um sentimento em algo que não é real, né? Então precisamos lidar, né? Até precisamos nos educar para que as expressões dos nossos sentimentos, para não cairmos em sentimentalismos, mas a expressão do nosso sentimento de fato indique uma realidade e assim produza sempre frutos positivos, né? Até mesmo a tristeza, né? Então, por exemplo, quando eu, diante da consciência do meu pecado, né, tenho uma dor profunda, né, uma tristeza, isso é muito positivo. Claro, o pecado não, mas a reação diante disso é muito positiva, porque vai produzir um fruto bom, o arrependimento. É tanto que o Papa nos recordou o ensinamento da igreja, né, diante dessas dificuldades até do acesso aos sacramentos, por causa do isolamento social. Então lembrou aquilo que é a fé da igreja. Então, se nós estamos na impossibilidade, né, de nos aproximar do sacramento, né, com o ministro e assim por diante, e se nós tivermos uma contrição perfeita, o que é a contrição perfeita? A contrição perfeita é aquela dor que nós sentimos diante do nosso pecado, da consciência do nosso pecado, por termos ofendido a Deus, e portanto invocamos, pedimos o perdão de Deus, motivados, não é, por essa dor, por essa tristeza, mas não simplesmente um sentimentalismo, um remorso, né, ou um medo, não é? Porque isso não seria a contrição perfeita, mas a contrição perfeita é aquela dor, aquele sentimento profundo, né, de ter ofendido a Deus, e que nos leva ao arrependimento, que nos leva a nos entregarmos, a nos confiarmos à misericórdia de Deus, e assim pedindo o seu perdão e recebendo o seu perdão. Então vejam que tristeza e sentimento, ou melhor, tristeza e alegria, são sentimentos que devem sempre estar enraizados numa realidade, para que produza bons frutos, né? Então, alguém pode dizer, mas como é que pode ser um sentimento que não esteja ligado a uma realidade, né? Eu digo uma realidade não no sentido de algo que se constrói, mas algo que se reconhece existente. Então, por exemplo, se eu estou diante de um fato, né, da morte de uma pessoa que eu estimo, então eu não vou me alegrar, né? Seria contraditório, né? Por mais fé na ressurreição que eu tenha, mas como ser humano, né, e o ser humano, né, se expressa com esse sentimento de tristeza ou de alegria, então a coisa mais natural, né, será uma tristeza, né, que eu vou também até expressar com lágrimas. Então, isso é a base real, né? Agora, por exemplo, eu assisto a um filme, né, um filme com muitas tragédias, com cenas muito chocantes, né, de morte e tudo isso, eu também posso chorar. Eu posso ali sair, né, da sala do cinema com os olhos inchados de chorar. Veja, o sentimento aconteceu, a expressão do sentimento aconteceu, mas não está relacionada a uma realidade concreta, a uma verdade, né? Então vejam que há essa possibilidade. Então é preciso que nós purifiquemos, né, o nosso contato, né, com a realidade, para perceber se aquilo que em mim é uma tristeza, sinal, né, que aponta para uma realidade, para algo concreto, ou se é uma espécie de mundo paralelo, né, que foi criado, né, por vários outros motivos, e aí vai me aprisionando. Então isso não é um sentimento legítimo, né? Isso é
uma distorção, né, de uma percepção. E é aquilo que Jesus diz no Evangelho de hoje. Vós chorareis, sim, mas por que chorarão? Por causa de uma realidade. Qual é a realidade? A realidade da morte de Jesus, da perda do seu mestre. Então, se eles não chorassem, se eles não ficassem tristes, então isso seria muito, muito negativo, né? Porque mesmo com a infidelidade, mesmo com a traição, mesmo com as incompreensões, mas foi o grupo que permaneceu, né, na fidelidade, né, mesmo com esses limites e essas fragilidades. Então, diante da morte do mestre, diante do sofrimento do seu mestre, evidentemente o sentimento mais positivo, né, no sentido de um valor, é justamente a tristeza. Porém, Jesus fala de uma alegria, né, a tristeza que será transformada em alegria. E de onde virá essa alegria? Essa alegria virá justamente do encontro com o ressuscitado, daquele que venceu a morte, daquele que está presente no meio da comunidade. Então a gente poderia dizer, né, encerrando a nossa reflexão, que o grande desafio é nós sempre nos perguntarmos, né, a tristeza que eu estou sentindo, quais são as raízes dessa tristeza? A alegria que eu estou sentindo, quais são as raízes dessa alegria? Porque nós podemos entrar num processo muito alienante, né? Ou seja, de vivermos eternamente eu digo, alimentando uma tristeza sem razões, né? Há pessoas que, infelizmente, introjetaram, né, no seu inconsciente, não sei, na sua natureza psicológica, que não podem se alegrar, porque aquela tristeza, aquele ar sombrio, aquela cara, né, sempre de desalento, é uma forma de chamar a atenção dos outros. Então, mesmo que não seja real, mesmo que não tenha essa base, né, de uma tristeza fruto de uma realidade objetiva, como eu disse, né, a morte, a perda, um sofrimento físico, assim por diante. Então, mas a pessoa, infelizmente, né, começou a acreditar que, tendo aquele ar, né, de uma tristeza aparente, vai chamar a atenção dos outros, né? Os outros vão ficar perguntando o que é que você tem e não sei o que, então ela vai se sentir valorizada. Mas isso é o pior caminho, né? Isto é, chamar a atenção dos outros por um ar de tristeza, um ar fúnebre, né? De forma nenhuma. Como também pode existir, né, pessoas que fazem um grande esforço, né, de ter sempre um sorriso nos lábios, ter sempre um ar de que está feliz, contente, mas basta encontrá-la numa situação sozinha, onde não há um auditório, onde não há um público, que você vai perceber, né, até improvisamente, né, se ela perceber, você vai ver que ela também não é essa alegria toda, né? Então precisa ter equilíbrio, e o equilíbrio vem justamente do contato com a realidade. Os discípulos sofrem porque o mestre está ausente, os discípulos se alegram porque o mestre está presente. Então é isso. E nós diríamos que, como cristãos, né, no amadurecimento de fé, na nossa experiência espiritual, né, eu diria até mesmo numa tonalidade mística, o sentimento de tristeza mais forte que o cristão deveria ter, e isso indica, é quase um termômetro, né, do seu amadurecimento espiritual, a grande tristeza é diante da morte de Cristo. Então não deveria ter outra tristeza maior, né? Às vezes, estou tão triste, por quê? Porque perdi isso, porque não sei onde foi que coloquei isso, né? E até mesmo coisas mais graves. Mas a maior tristeza é nos colocarmos diante desse sofrimento, dessa morte, dessa paixão do Filho de Deus. Então isso sim deve provocar em nós, para assim nos abrirmos para a experiência do amor, da grande prova de amor. Como também a grande alegria do cristão não deveria ser porque conseguiu isso ou conseguiu aquilo, ou porque ganhou esse presente ou ganhou aquele outro, mas é diante da ressurreição de Jesus. Então isso seria como uma espécie de um termômetro, né? Claro que nós estamos ainda no caminho. Quando alguém diz, qual é a sua maior tristeza? A sua maior tristeza é ver o Filho de Deus rejeitado, é a incredulidade. Qual é a sua maior alegria? É crer na vitória de Cristo, crer na ressurreição. Então, de fato, esses dois grandes sentimentos serão sempre positivos, né?
e, sendo positivos, produz sempre frutos. Então, que o Senhor nos conceda sempre essa lucidez, né? Para nos perguntarmos, quando estamos tristes, quando estivermos tristes, qual é a raiz dessa minha tristeza? Porque quando a gente vai buscar a raiz e não encontra, é capaz até da tristeza desaparecer. E qual é a raiz dessa minha alegria? Será que não é ilusão? Será que não é simplesmente um engano de um momento? Para assim podermos buscar esse equilíbrio, né? Ficarmos tristes quando a realidade, de fato, provocar em nós esse sentimento, e ficarmos alegres quando, de fato, a realidade também der sustentação para isso. Então, eu desejo a todos um bom dia e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.